Olá! Hoje é dia de conferir os destaques da semana no Boletim Conexões. Um projeto apresentado na última terça-feira na Câmara de Vereadores pretende revogar as novas alíquotas para a cobrança de IPTU e ITU, que poderiam começar a valer a partir do ano que vem. Durante uma sessão da Câmara dos Vereadores nesta terça-feira, Elias Vaz apresentou um projeto que pretende revogar as novas alíquotas para a cobrança de IPTU e ITU. O nosso projeto prevê a revogação dessas alíquotas, e estabelecendo um prazo para o prefeito mandar um outro projeto até 2017, que valeria em 2018, com outras alíquotas, com tempo suficiente, inclusive, para discutir com a sociedade. O que nós não queremos, primeiro, é que um projeto seja votado a toque de caixa, como foi votado esse, no domingo à noite aqui na Câmara, sem discutir suficientemente com a sociedade. No ano passado, durante uma sessão polêmica, no domingo à noite, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Complementar 265, que estabelece novas alíquotas para a cobrança de IPTU e ITU. As novas regras passariam a valer a partir de 2018. Segundo o vereador Elias Vaz, essa mudança na forma de cobrança do imposto atende interesses de especulação imobiliária. A Prefeitura estaria verificando a possibilidade de aplicar esse aumento já em 2016, o que, segundo ele, é inviável, uma vez que toda decisão deve ser publicada no Diário Oficial 90 dias antes do início da cobrança. Essas alíquotas, a previsão dela é para que sejam aplicadas em 2018, mas a Prefeitura, de forma ilegal, já quer antecipar para aplicar em 2016. E nós discordamos dessas alíquotas, porque essas alíquotas, da forma como elas estão, elas beneficiam a especulação imobiliária, na medida que elas tiram, na verdade, reduzem as alíquotas sobre os lotes vagos, e jogando a conta para pagar sobre aqueles imóveis que estão cumprindo a sua função social da propriedade. E no dia 16 de outubro foi comemorado o Dia da Alimentação. Um momento para falarmos um pouco sobre alimentação saudável e reaproveitamento de alimentos. Confira mais na matéria. De touca na cabeça, os alunos vão ganhando mais do que conhecimento na cozinha do Colégio SESI em Goiânia. Eles conquistam a conscientização do aproveitamento total dos alimentos. As aulas fazem parte do projeto Cozinha Brasil do programa Alimentação Saudável. Comidas que são descartadas aqui se tornam componentes dos pratos, como é o caso do talo da acelga ou da casca da melancia, que virou ingrediente principal para fazer um patê. E, pelo jeito, as receitas agradam as crianças. A aceitabilidade deles é muito boa. Eles acabam gostando e levando para casa, ensinando para os pais, para os avós. Geralmente, os alunos eles chegam aqui, eles fazem muitas coisas erradas. Então, eles não sabem aproveitar os alimentos, eles não têm isso em casa. Então, aqui, a maior dificuldade que a gente tem é de incluir essa alimentação mais saudável, a utilização de casca, talos. Depois de participar das aulas, os alunos já começaram a mudar os hábitos em casa. Eu já aprendi que a gente não pode comer os alimentos como skinny, tem que comer muitas frutas para o nosso organismo ficar bom. Além das aulas na escola, a Cozinha Brasil leva toda essa estrutura aqui para as empresas, que é o foco atualmente do projeto. Esse caminhão aqui é adaptado com a cozinha para fazer essas apresentações, os pratos nas empresas. Como que funciona esse projeto, Cláudia? Então, o Cozinha Brasil agora ele faz parte de um programa maior, que é a Alimentação Saudável na Indústria. E nós temos várias ações além dessa que você conheceu. A gente tem o atendimento nutricional individualizado, onde a gente elabora uma dieta personalizada para cada funcionário da indústria. E a gente tem palestras, oficinas, dinâmicas, café da manhã com nutricionista. Então, são várias ações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do funcionário da indústria e, logicamente, relacionado com a alimentação. Nós vamos continuar falando sobre alimentação e também sobre educação. Geralmente as crianças fazem cara feia para verduras, legumes e frutas e acabam preferindo os alimentos industrializados. Para mudar essa realidade e também para ensinar de onde vêm os alimentos, 200 escolas municipais de Goiânia contam com hortas escolares. Alface, cebolinha e couve. Esses são os principais produtos plantados no quintal desse CEMEI em Goiânia.
A Horta Escolar é um projeto que começou em 2001 e hoje já atende mais de 200 unidades de ensino. E ele atende mais ou menos 80 mil crianças. E nós do projeto pensamos assim, porque a criança é multiplicadora de conhecimento. Como multiplicadora de conhecimento, ela leva esse conhecimento no mínimo para mais 20 pessoas. A diretora percebeu mudanças no comportamento das crianças depois que o projeto foi implantado. Quando a criança chega na instituição, ela chega rejeitando o alimento que a gente oferece para ela. A maioria delas. Quando a gente trabalha com o projeto Horta, elas começam a observar a planta desde do plantio dela. E elas começam a perceber que a plantinha cresce, elas vão lá, elas tiram a erva daninha, elas ajudam a molhar a horta e vão vendo o desenvolvimento da planta. Quando vai colher, elas vão, junto com as educadoras, para a horta e começam a colher aquele alimento, leva para a cozinha e participa de toda essa preparação do alimento. Quando a gente chega a servir para elas, elas não rejeitam. Por quê? Porque elas participaram de todo o processo. Então aquela plantinha ela é familiar para a criança. E as crianças se divertem ao colocar a mão na terra. Elas jogam sementes, ajudam a regar, sempre com um olhar curioso. E depois da aula lá na horta, o resultado aqui no refeitório é positivo. As crianças, por iniciativa própria, já colocam a salada no prato e comem sem fazer cara feia. De volta para a sala, Brian, de 5 anos, já sabe da importância de ter uma horta dentro da escola. E tem que cuidar e também tem que tirar para fazer na salada e comer. A partir desse projetinho ali, ela começa a perceber que todas as coisas têm vida, né? Ela vai entender que a gente tem que cuidar da natureza, que para a planta crescer nós precisamos adubar, ela precisa de um alimento também, ela precisa da água. E aí a gente começa a mostrar para essa criança que nós vivemos num mundo maior do que ela imagina, que aquela água que sai da torneira vem de algum lugar, que aquele alimento que a mãe compra e traz para casa foi plantado em algum lugar. Bom, e o Boletim Conexões vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre 2 assuntos interessantes: a inovação no mercado empresarial e também o desmatamento no Cerrado brasileiro. A gente volta rapidinho. Voltamos com o Boletim Conexões. Às vezes, para se manter no mercado cada vez mais competitivo, uma empresa precisa não só ter qualidade e bom relacionamento com o público. Por isso, a busca por inovação e criatividade tem sido uma constante. Planejamento, estabelecimento de metas e bom relacionamento com o público. Esses são alguns dos princípios básicos para o crescimento de uma empresa. Mas chega uma hora que tudo parece estar estagnado e aí é preciso investir em inovação. Essa empresa de desenvolvimento em software em Aparecida de Goiânia já percebeu que ficar parado é dar espaço para o crescimento da concorrente. Depois de 23 anos no mercado, os atuais gestores começaram a perceber a necessidade de mudanças. A necessidade de inovação veio a partir das dificuldades que a gente vê no mercado, a competitividade que a gente precisa ter, a própria necessidade dos clientes também. A gente percebe que eles precisam de alguma coisa diferente, precisam de um produto novo, de um produto melhor. Assim como o Paulo Henrique, outros líderes de empresas também estão em busca de novas oportunidades de crescimento, principalmente em um momento de crise como o que o país tem passado. Investir em participação em workshops e ganhar conhecimento é uma estratégia adotada por eles. Para o superintendente do IEL em Goiás, é preciso criar uma cultura de inovação.
É de fato um processo de aculturamento, de mudar uma visão da nossa criação, de sermos muito pragmáticos, repetitivos, para pessoas que possam ser mais críticas e mais aptas a manifestar opiniões e sugerir mudanças. Esse engenheiro acredita que a teoria do naturalista Charles Darwin estaria em alta nos tempos atuais. Quem não se adapta, some do mercado. E nós entendemos assim, enquanto as condições ambientais se dão de uma determinada forma, eu acho que existe uma coexistência dos diversos modelos e tipos de empresa que possam existir. No determinado momento, quando as condições mudam e se tornam mais adversa a esse ambiente dessas empresas, só que elas são capazes de se adaptar, como diria Darwin, sobrevivem e seguem em frente, né? Então a gente acredita fortemente que no ambiente de constantes mudanças, a única coisa permanente é a inovação, é a necessidade de se adaptar. E vamos falar agora sobre meio ambiente. No final do mês passado, durante a Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, o Brasil apresentou a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. No entanto, o compromisso só leva em conta a Amazônia e se esquece dos outros biomas, como o Cerrado. Enquanto isso, o desmatamento vem crescendo nesse bioma e pode gerar sérias consequências para o país, principalmente em relação à disponibilidade de recursos hídricos. Conhecido por possuir uma vegetação adaptada ao clima seco e ao solo ácido, o Cerrado brasileiro é um bioma que se espalha por 10 estados e que tem cerca de 45 milhões de anos. Mas o que a natureza levou tanto tempo para desenvolver está sendo destruído pelo homem em menos de um século. A partir de 1970, um novo modelo de território é ditado para ocupar as áreas do Cerrado. E isso modifica radicalmente o ambiente de Cerrado. Em primeiro lugar, vem o desmatamento. As informações que nós temos hoje, principalmente do governo, elas advêm de um plano chamado Plano de Ação para o Cerrado, PP Cerrado. E as informações, infelizmente, as informações oficiais param em 2010. Mas se nós olharmos o desmatamento até 2010, 48% do bioma Cerrado foi desmatado ou antropizado. A causa inicial do desmatamento é a abertura de pastos para a pecuária. Depois que as áreas já estão desmatadas para a criação de gado, elas acabam sendo aproveitadas também para a agricultura. Primeiro, você tem um desmatamento para a pecuária, que é uma fonte de baixa infraestrutura, então você não precisa ter tanta infraestrutura para desenvolvimento dessa atividade. E aí, posteriormente, a gente tem a inserção dessas áreas agrícolas ocupando com maior infraestrutura, com maior investimento para elas ocuparem, né, essas áreas já desmatadas. E os estados que mais desmataram no Cerrado, eles estão concentrados, então, no Mato Grosso, é o primeiro estado com número de desmatamento, seguido da Bahia e do estado do Tocantins. E aí a gente vê que isso está correlacionado com essas frentes de expansão do agronegócio, das novas áreas agrícolas no bioma Cerrado. Apesar do avanço do desmatamento no Cerrado, o bioma ainda parece receber menos atenção das políticas de preservação. Uma mostra disso é que até mesmo a legislação é mais permissiva em relação à derrubada de árvores no Cerrado. Enquanto na Amazônia um proprietário rural tem que preservar 80% da mata nativa, no Cerrado a porcentagem cai para 30%. O Cerrado ele é colocado no planejamento da política brasileira como área de fronteira de expansão econômica. É uma área de planalto, ou seja, fácil de ser trabalhada, não existe grandes árvores como existe na Amazônia. Hoje já existe tecnologia para você melhorar o solo, então, tendo tudo isso e fartura de água, como tinha antigamente, é fácil você empreender dirigir esses grandes empreendimentos para a área de Cerrado. Se o processo de expansão do agronegócio continuar, e, consequentemente, o desmatamento, as consequências podem ser graves não só para o bioma, mas também para todo o meio ambiente brasileiro. Quando se pensa no Cerrado,
nós temos que pensar numa região que tem 132 das 432 espécies ameaçadas na lista de 2008. Portanto, uma região que contém uma grande biodiversidade ameaçada de extinção. E é uma região que, se você for pensar na quantidade de água que ela produz, representa 14% do potencial hídrico do país. Mas é 14% quando você inclui a Amazônia. Se você exclui a Amazônia, ela representa 40% da água. Então, grande parte da água que estão alimentando os grandes centros urbanos brasileiros tem sua origem no Cerrado. E é com essa matéria que o Boletim Conexões de hoje se encerra. Participe dos próximos programas enviando sugestões, críticas, vídeos ou matérias. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br, jornalismo@tvufg.org.br ou mandando um WhatsApp no 9181 1406, 9181 1406. Participe com a gente. E eu te espero na próxima segunda-feira, às 6h30 da noite, aqui na TV UFG. Até lá e bom fim de semana!